Prévia. No vídeo anterior, eu parei na parte em que minha tia dizia que eu ia dar muito desgosto para minha mãe. Pois bem, vamos lá. Ela se referia ao fato de eu ser adolescente e querer namorar. E lá estão as minhas gostosas. Né? Se o que temos é ovo, vamos variar com ovo. Abre o bocão. Uau! Vídeo completo. Fazendo um omelete para variar a nossa proteína, que é o ovito. E cá está o nosso melete com arroz feijão. Nham, nham. Eu coloquei ovo, óbvio, e leite, que é ainda aquele presente de milho. Chipola, o restículo de chipola que tinha aqui. E ali dá pra ver o tomato também. E sal, é isso. Ficou bom? E agora, tudo junto e misturado. Se o que temos é ovo, vamos variar com ovo. Abre o bocão. No vídeo anterior, eu parei na parte em que minha tia dizia que eu ia dar muito desgosto para minha mãe. Pois bem, vamos lá. Ela se referia ao fato de eu ser adolescente e querer namorar. Naquela época, eu era muito tímida e gostava de garotos que fossem ao contrário de mim, ou seja, gostava dos palhaços da classe. E esse garoto que eu gostava me deu o meu primeiro beijo pra zoar com a minha cara, né? Na frente da casa da minha tia. Minha tia lá, bem espiando pela janela, certo? Com a janela fechada, espiando. Aí isso causou um rebuliço. Culminou com depois ele espalhando pra todo mundo que eu não sabia beijar. Eu realmente não sabia, era meu primeiro beijo, né? Mas eu desconfiava que beijar não era daquela forma. Quando eu fiquei com o segundo rapaz, um tempo depois, eu pude perceber que realmente era ele que não sabia beijar, né? Enfim. Então minha tia começou a me proibir. Proibir isso, proibir aquilo, né? Pra que não acontecesse o pior, como dizia ela. Essa situação foi me deixando meio chateada, né? Porque eu não tinha liberdade e eu estava na fase, né, de querer sair, conhecer com amigas, me relacionar, ter namoros. Então, minha mãe mudou novamente para a casa dos pais adotivos dela. Nesse tempo, se eu não me engano, a esposa dele já tinha falecido, porque ela ficou bem doente, né? Tinha dores horríveis, ficou de cama, ele cuidava dela e tal, dava banho e tal. Então, mas ele estava lá. E da mesma forma, eu não podia trazer pessoas em casa e tal. Comecei a sair muito, né? Porque liberdade eu tinha. Dada pela minha mãe, liberdade eu tinha. Minha mãe trabalhava muito, não dava nem pra ficar também me vigiando, né? Então, eu comecei a dormir na casa das amigas. Aí eu comecei a namorar, comecei a dormir na casa dos namorados com a família dos namorados, né? Que moravam lá também. Para não ficar em casa. Porque eu não tinha ambiente em casa, né? Conheci até um rapaz na escola que queria casar comigo. Quando ele me apresentou para a mãe dele, já falou: essa aqui é a minha futura esposa. Ele tinha muita pressa, né? Muita pressa de viver as coisas que ele queria. Ele é uma pessoa super do bem, tá ligado? Desses que, se alguém tá precisando de alguma coisa, ele tá lá para ajudar. Na rua mesmo, quando a gente saía, algumas vezes quando a gente saía, se vinha alguma criança pedir algo, ele se prontificava
a ajudar, né? Isso acabava com a noite dele. Bom, depois eu fui entender o porquê da pressa. Um belo dia eu cheguei na casa dele, né? Que era uma viagem da minha casa até a casa dele. Ele morava na Vila Albertina. E ele, ao me ver, ele já falou: Olha, você chegou muito tarde, deveria ter chegado mais cedo pra gente aproveitar mais. Mas como eu ia passar, né? Teoricamente eu ia passar o dia lá todo com ele, achei meio estranho. Aí ele começou a fazer uma peregrinação nas casas dos parentes dele. Foi até comigo lá na casa do irmão que morava próximo e tal. E era um ar estranho, um ar tipo de despedida, tá ligado? E realmente aconteceu. Quando a gente foi sair pra consertar alguma eletricidade na casa da irmã dele, né? A irmã dele morava com a namorada. E fomos levar o vizinho dele que entendia, manjava dos Paranauê. E ele foi no carro com o vizinho e eu fui no carro com elas. Ele não quis me deixar ir no carro com ele. Uma parte lá, né, da avenida, o carro, que a princípio o carro do vizinho dele estava nos seguindo para saber o caminho, né, ultrapassou o carro em que eu estava a alta velocidade. E quando fomos ver, ele já tinha batido no poste na frente, né. A namorada da irmã dele correu para ver, mas não nos disse, né? Não nos disse que ele já tinha morrido. Foi mantendo a esperança, só contou mesmo no hospital e eu tentando segurar a irmã dele e tal. E foi isso, né? Esse meu relacionamento que o rapaz queria algo muito sério, né? Eu que tinha 18 anos, tava começando a descobrir as coisas assim, talvez eu não tenha me comportado, talvez eu não tenha sido tão legal com ele quanto ele merecia. Depois desse relacionamento, tive outro, né, que durou bastante tempo. Também um cara muito, muito gente fina, né? As vibes dele era tocar numa banda, ele comprou até um baixo, né? E desenhar. Fazia até um curso de desenho, ele desenhava muito bem já e fazia um curso de desenho. Ou seja, ele tinha uma vida tranquila, né? A família dele era estruturada. Ele não tinha grandes problemas. E eu sou uma pessoa que sempre me atraí por problemas. Porque uma pessoa bem estruturada, eu não tinha como ajudar. E no decorrer foi pintando uma sensação de que eu não merecia, né? Porque a minha vida era sacrificada. Eu trabalhava na época num mercadinho. Não conseguia ter ânimo mais para nada, porque o trabalho era exaustivo, né? E isso foi me afastando, assim, do propósito do relacionamento. Eu fui trabalhar numa gráfica. E lá haviam 2 sócios. Um deles me assediava. Era casado, mas me assediava, né? Eu fingi que não entendia as piadinhas de duplo sentido. Ficou mais tenso, porque eu fui contratada para contar, dobrar e sacar convitinhos. Como várias meninas lá, havia bastante meninas lá também fazendo o mesmo trabalho. E com o passar do tempo, ele foi me querendo mais próximo. Então eu a supervisora, que já não gostava de mim, começou então a me odiar. Por quê? Porque ela saía com ele para expor os convitinhos. Mas aí ele fez questão de que eu fosse, ao invés dela. Pra continuar com as piadinhas, blá. Nesse ambiente feminino entrou um rapaz. Todo na dele, com semblante triste, falava umas histórias compridas e ficava meio assim no canto dele. Eu sinto atração por problema, eu quero sempre tentar ajudar, né? Eu tenho isso em mim.
Fui me aproximando dele e acabamos ficando juntos. Quando esse sócio descobriu, imediatamente ele mandou o rapaz embora. Primeiro de tudo, né? E eles estavam até amigos, né? Amiguinhos lá, mas ele ficou numa ira fortíssima. E aí eu já me senti culpada, né? No entanto, ele não me mandou embora, ele me deixou lá para me torturar psicologicamente. Ele me fazia limpar banheiro, tudo sujo de cocô lá, que o peão era bem porco, né? Que utilizava o banheiro lá. Ele me botou, tipo, de castigo. Aquele ambiente eu não ficava mais com as meninas, rindo, conversando, contando histórias e ao mesmo tempo que trabalhava, porque as nossas mãos trabalhavam, mas a gente se divertia também lá. Então eu ficava num canto, né? Afastada, e toda vez ele não perdia nenhuma oportunidade de chegar lá, começar a me xingar, a falar que eu era uma incompetente, uma inútil. Isso que antes, nossa, você daqui a pouco vai pro escritório, né? Vai ser promovida, blá blá blá. Daí a ira foi fortíssima e até que uma outra supervisora, né? Que aquela já não era mais, veio conversar comigo, queria saber a história e eu contei. Eu não sei se foi por isso, né? Se ela convenceu eles a me mandarem embora, ou ela disse que ficando do meu lado, ou se ela disse, olha, é perigoso, né, mantê-la aqui, porque ela já tá com essa história de assédio, não sei o quê. Eu sei que eu fui mandada embora com todos os direitos. E a partir daí, o meu relacionamento paralelamente com o rapaz continuou. Continuou, tá? Os pais dele mudaram para Minas. Essa foi uma parte meio determinante. Os pais dele mudaram para Minas. Ele não tinha para onde ir, foi morar com minha irmã. Com minha irmã que morava com o cunhado. E era um terreno com várias casas, todas de madeira. Que, reza a lenda, uma senhora tinha doado, tinha permitido que todas aquelas pessoas construíssem naquele terreno que era dela. Mas já faziam décadas que as pessoas estavam ali. Porém, um belo dia essa senhora faleceu. E a filha, acredito eu que tenha sido a filha, quis o terreno de volta. Gente, a coisa mais triste, eu estava lá naquele momento, né? Aí, batidas na porta fortíssimas e a polícia mandando desocupar a casa porque eles iam demolir tudo. E assim foi feito. Jogaram todas as coisas das pessoas na rua e demoliram. O cunhado dele, e ele lá sem saber o que fazer da vida, né? O cunhado dele conseguiu uma casa para alugar assim, né? Na urgência. Aí foi ele, a irmã e o cunhado e eu eu lá, né? Porque eu tava lá, eu fui pra casa a princípio lá também, visualizar onde queria morar e tal. Ok. Só que daí eu voltei pra casa, rolou uma treta lá, né? Rolou uma treta lá entre o cunhado e a irmã. O cunhado saiu de casa e a irmã ficou desesperada, né? Ficou emocionalmente abalada e saiu de lá também. E daí ele ficou lá sozinho, né? E ele com um colchão, uma caminha lá, sem nada. E eu não vi solução. Eu levei ele para morar junto conosco num cômodo de cozinha, do qual o meu avô já dormia na cozinha. Aí eu pus os guarda-roupas no meio, né? E ele dormia numa parte e a minha mãe na outra. Só que minha mãe e ele foi ódio à primeira vista. Certo? E ela ficava me pressionando para que eu o mandasse embora. Só que o menino não tinha pra onde ir, né? Então, a minha intenção é que ele arrumasse um emprego, para que daí eu não me sentisse tão culpada, né? Na minha cabeça, ele ia arrumar um emprego, blá, a gente poderia até continuar namorando, mas, né? Só que a situação estava ficando cada vez mais tensa. Ele encontrou um emprego no Butantã. Esse emprego que ele encontrou era daquele sócio, sabe? Tudo que aconteceu da balada, que depois ele me indicou, esse sócio vendeu esse lance. Enfim, uma outra ocasião eu contarei.
Ele encontrou esse emprego no Butantã, por isso nosso destino foi para o Butantã, porque eu fui morar com ele. Peguei a rescisão da gráfica e comprei geladeira, fogão e lá fui. Mas como eu estava falando sobre a minha adolescência, esse já é um assunto para o próximo vídeo. Isso aí, tamo junto.